Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Guia para a salvação. O atraso é do ego, porque o tempo é um conceito egótico. Tanto o atraso como o tempo são sem significado na eternidade. Eu já disse antes que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao ego. Tudo que o Espírito Santo te lembra está em oposição direta às noções do ego, porque percepções verdadeiras e falsas são opostas em si mesmas. O Espírito Santo tem a tarefa de desfazer o que o ego tem feito. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança. Você lê o exercício de hoje. O que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Eis o segundo passo que damos para libertar a tua mente da crença segundo a qual há uma força externa que se opõe à tua. Tentas ser bom e perdoar, mas fazes com que as tuas tentativas virem ataque outra vez, se não encontras gratidão externa e agradecimentos profusos. As tuas dádivas têm que ser recebidas com honra, para que não sejam retiradas. Por isso, pensas que as dádivas de Deus são, no máximo, um empréstimo e, no mínimo, enganos que te roubariam as tuas defesas a fim de garantir que, quando ele te atacar, não falhe em matar-te. Como Deus e culpa são facilmente confundidos por aqueles que não sabem o que os seus próprios pensamentos podem fazer, nega a tua força e a fraqueza tem que vir a ser a salvação para ti. Vê a ti mesmo preso e as grades vêm a ser o teu lar. E tampouco sairás da prisão ou reivindicarás a tua força enquanto a culpa e a salvação forem vistas como uma só e a liberdade e a salvação não forem percebidas como unidas e apoiadas pela força para serem procuradas e reivindicadas, achadas e inteiramente reconhecidas. O mundo tem que te agradecer quando lhe ofereces a liberação das tuas ilusões. Mas os teus próprios agradecimentos também pertencem a ti, pois a sua liberação apenas reflete a tua. A tua gratidão é tudo que as tuas dávidas requerem para que seja uma oferta duradoura de um coração agradecido, para sempre livre do inferno. É isso que queres desfazer ao tomar de volta
as tuas dádivas por não terem sido honradas, quem as honra és tu, e lhes dás a gratidão que lhes é devida, pois quem recebe as dádivas és tu. Não importa se alguém acha as tuas dádivas sem valor. Há uma parte da sua mente que se une à tua para agradecer a ti. Não importa se as suas dádivas parecem perdidas e ineficazes. São recebidas onde são dadas. Na tua gratidão são aceitas universalmente e reconhecidas com gratidão pelo coração do próprio Deus. E tu queres tomá-las de volta quando Ele as aceitou com gratidão? Deus abençoa toda a dávida que tu lhe dás, e todas as dádivas lhe são dadas, pois só podem ser dadas a ti mesmo. E aquilo que pertence a Deus tem que ser propriamente seu. Mas nunca reconhecerás que as suas dádivas são seguras, eternas, imutáveis, sem limites, que nunca deixam de dar, que estendem o amor e acrescentam a tua alegria inesgotável, enquanto perdoares apenas para atacar outra vez. Retira as tuas dádivas e pensarás que o que te é dado te foi retirado. Mas aprende a deixar o perdão afastar os pecados que pensas ver fora de ti mesmo. E nunca pensarás que as dádivas de Deus só te são emprestadas por um momento, antes que eles arranquem de volta na morte. Pois então a morte não terá significado para ti. E com o fim dessa crença, o medo acaba para sempre. Agradece ao teu ser por isso, pois ele só é grato a Deus e agradece a si mesmo por ti. Cristo ainda virá a todos aqueles que vivem, pois todos têm que viver e se mover nele. O que ele é está seguro no seu Pai, pois as suas vontades são uma só. A sua gratidão a tudo que eles criaram não tem fim, pois a gratidão continua sendo uma parte do amor. Obrigado a ti, Filho Santo de Deus, pois tal como foste criado, todas as coisas estão contidas no teu ser. Pois ainda és como Deus te criou, e não podes turvar a luz da tua perfeição. No teu coração está o coração de Deus. Tu lhe és caro porque és Ele mesmo. Toda gratidão te pertence devido ao que tu és. Agradece ao receber gratidão. Liberta-te de toda ingratidão para com todo aquele que torna pleno o teu ser. E deste ser ninguém é excluído. Agradece por todos os incontáveis canais que estendem esse ser. Tudo que fazes é dado a ele. Tudo que pensas só pode ser os seus pensamentos, compartilhando com ele os santos pensamentos de Deus. Recebe agora a gratidão que negaste a ti mesmo quando esqueceste a função que Deus te deu. Mas jamais penses que ele tenha em algum momento cessado de te agradecer. Ele o desfaz no mesmo nível em que o ego opera, ou a mente não seria capaz de compreender a mudança.
Como que o espírito desfaz a percepção equivocada no mesmo nível em que o ego opera, ou a tua mente não seria capaz de perceber a mudança? Vamos refletir sobre essa lição de hoje. Ela é capaz de desfazer muitos equívocos da nossa percepção. Mas para desfazer os equívocos, nós temos que trazer a questão para o nível em que ela se encontra, que é onde o ego opera. Porque ali é que estão os equívocos, não está em outro nível. Esse livro, ele é muito prático. E tudo que nós aprendemos aqui, ele tem que ser prático. Ele tem que ser útil para nós agora, no dia a dia. Aqui não tem uma profecia que vai acontecer no ano 2800. Não. Isso é para utilizarmos agora mesmo. Veja assim, a minha gratidão é minha e a tua gratidão é tua. E todas as dádivas que eu dou, a gratidão é minha. Vamos entender sobre as dádivas e a gratidão e vamos ver como o Espírito Santo desfaz no nível do ego os equívocos da percepção. Toda a gratidão é minha pelas dádivas que eu dou. Você retiraria a dádiva caso aquele a quem você as deu não expresse gratidão a você? Vamos entrar na linha do ego. Eu ajudei muito uma pessoa. Ela veio aqui, me pediu ajuda, eu ajudei num momento muito difícil que ela estava passando. Ela estava precisando de trabalho, eu lhe dei trabalho. Eu confiei a ela muitas coisas, eu confiei nessa pessoa e de repente ela me desiludiu. Ela, em alguma coisa, agiu contra mim, ela não foi grata pelas dádivas que eu lhe dei. O que aconteceu aqui? Eu ofereci as dádivas a uma pessoa e eu sentia, porque quando você oferece a dádiva, você sente gratidão. Mas quando eu percebi que ela pegou as dádivas, mas não correspondeu à minha expectativa, eu retirei as dádivas. Ela não mereceu o que eu fiz por ela. Eu retirei a minha própria gratidão. E a gratidão é minha. E a gratidão é parte do amor. Quando você oferece uma dádiva, você a dá com amor. E todo o universo se curva em gratidão a você. E essa gratidão é tua. Logo, se em algum momento você olhar para a dádiva que você deu e sentir que não houve um reconhecimento em gratidão a você pela dádiva,
por aquele a quem você a deu, você a retira? Você está retirando a gratidão que é sua, de si mesmo. Quando você paga a conta de luz, você está dando uma dádiva. Está dando um dinheiro por uma dádiva. O dinheiro é a dádiva que você oferece para quem lhe fornece a energia elétrica. Se você não faz isso com amor, você está retirando essa dádiva de você. E a gratidão que é sua, de você mesmo. Então, quando eu vou pagar uma conta, eu faço com alegria. E em gratidão àquilo que me foi dado. E essa gratidão é minha. Então a gratidão é minha por todas as dádivas que eu dou. Um milagre é um serviço prestado por aquele que temporariamente tem mais para aquele que temporariamente tem menos. Quando eu ofereço uma dádiva a alguém, a gratidão é minha. Não importa se a outra pessoa está agradecida ou não. Não importa o que ela faz com a dádiva que eu lhe dei. Se eu me importar com isso, é o mesmo que retirar a dádiva que eu acabei de entregar. Veja como funciona o ego nesse nível. E veja como o Espírito Santo nos ensina a corrigir no nível em que o ego cometeu o equívoco. Isso tem que ser assim para que a nossa mente consiga entender como isso funciona. Ou nós não compreenderíamos. Porque o Espírito Santo, ele pode dizer, não, mas no nível do Espírito está tudo certo, você não precisa fazer nada. Você não precisa compreender nada. Porque o Espírito é perfeito. Isso é verdade. Mas então eu tenho que corrigir no nível em que aconteceu? Tem. Por quê? Porque senão a gente não compreende. E se a gente não compreende, a nossa mente fica aqui. Não vai para a perfeição do Espírito. Porque o Espírito é perfeito. Mas na perfeição, o que não é perfeito não cola. Então nós temos que compreender para corrigir, para retornarmos ao nível da perfeição. E é assim que o Espírito Santo faz, ou desfaz. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que alguém lhe pediu ajuda porque estava precisando de ajuda. E aí ele deu algum dinheiro para ajudar. E quando ele saiu na rua, viu que a pessoa estava tomando um sorvete. Ele ficou muito indignado. E retirou a dádiva. Eu não devia ter dado. Porque ele me disse que era para uma coisa, e aí está lá tomando sorvete. Quando ele deu a dádiva, enquanto a dádiva estava dada, ele estava feliz.
Nossa, hoje eu estou bem. Ele tem um sentimento de gratidão. Quando você oferece a dádiva, a gratidão é sua. Você sente essa gratidão. Quando você a retira, você retira a gratidão que está em você. E vem o quê? O que você coloca no lugar? Indignação? Raiva? Então o que temos que aprender? Quando eu ofereço uma dádiva, eu vou oferecer com alegria e vou receber gratidão. Não da pessoa a quem eu ofereço a dádiva. Não espere dela. Não espere a gratidão de onde você a colocou. Porque a gratidão é sua quando você oferece a dádiva. Você já a tem. Pronto. Vai acrescentar o amor em você. Porque a gratidão é parte do amor. Você vai ter mais amor. Então não retire a dádiva. Quando você vai no supermercado, você sai com uma sacolinha e deixa lá a tua dádiva, que é o pagamento. Quando você paga qualquer coisa, a gratidão é sua. Essa é a sua dádiva. A dádiva da gratidão é minha. Então, sempre que você pagar por um serviço, pagar por alguma coisa, contribuir com alguma coisa para alguém, a dádiva, a sua dádiva é a gratidão. Aquilo que você está dando, você dá o dinheiro em pagamento da compra que você fez. E qual é a minha dádiva? A minha dádiva é a gratidão. Não retire a sua dádiva. Quando você chegar em casa, olhar para aquilo que você comprou, alguém pode dizer, você pagou por isso, mas isso não vale nada. Você deu algum dinheiro por isso? Mas isso não vale a metade do que você deu. O que você faz? Você acha? Será? E aí você retira a dádiva. Mas você está pagando por isso? Aí você retira a tua dádiva. E você retira de quem a dádiva? De você. A minha dádiva é a gratidão. Se nós aprendermos isso agora, nós teremos isso para sempre. E por que a gente traz as coisas para esse nível? Porque é o nível em que o ego atua e é o nível em que nós podemos compreender, porque se ele atuou nesse nível do equívoco, nós só vamos compreender se o Espírito Santo desfizer no nível em que aconteceu o equívoco. Senão a minha mente não compreende. Por que é que Jesus contava tantas histórias?
Porque senão a mente da pessoa não pode compreender. Em todas as coisas, o Espírito Santo ele vai atuar no nível em que nós possamos compreender. O erro está no nível do ego. A percepção errada está no nível do ego. O Espírito Santo vai explicar como isso acontece no nível em que a coisa está. Por isso que nós estudamos tanto as coisas do ego e como ele funciona aqui. Porque não adianta eu ficar aqui fazendo cânticos e orações se eu não corrigir o erro no nível em que ele aconteceu. Uma oportunidade, uma pessoa me disse: Jorge, você é muito contundente naquilo que você diz. Você podia adoçar um pouco as coisas quando você diz. Eu disse, é o jeito que eu faço as coisas. A melosidade pinta, o amor retira a tinta. Então não adianta ficar naquele nível assim, E onde é que estão as soluções? Aonde estão as correções? O Espírito Santo, ele age no nível em que tem que agir, da forma em que eu possa compreender, que a minha mente possa compreender. Tem que retirar a tinta para vermos como as coisas são. Então o Espírito Santo não tem enfeite. Ele mostra a verdade como é, em comparação com o erro como ele é. E aí nós escolhemos, com toda a liberdade que ele nos dá, se nós queremos aceitar a verdade ou o erro. Então a verdade é, sempre que ofereço uma dádiva a quem quer que seja, a gratidão é minha. Se por qualquer razão eu retirar a dádiva, eu retiro de mim mesmo a gratidão. E a gratidão é parte do amor. É assim que isso funciona. Por isso que já ouvi dizer também que o que a mão direita dá à mão esquerda não precisa ficar sabendo. Porque a mão esquerda vai dizer, mas o que você fez? Por que você deu? Nesse caso, a mão esquerda simboliza o nosso ego. Que o perdão também é parte da dádiva, também é uma dádiva. Quando você dá o perdão, depois você retira, também é parte da dádiva. Eu quero agradecer, Jorge, porque eu sempre ouvia que tu tens que ter gratidão, mas nunca tinha percebido dessa maneira. Gratidão por essa compreensão agora que eu fiz. Muito obrigada, Jorge. É muita coerência que eu não tinha me dado conta. Gratidão. Passo. A gratidão é sua. É a sua dádiva. Eu achei bem interessante isso, porque quando eu era bem jovenzinha, tinha um padre que eu conhecia e ele me falou, filha, quando você dá um presente para alguém, você agradeça. E eu não entendia isso. Eu falava, mas como que eu estou dando presente, sou eu que agradeço. E agora eu entendi muito bem essa questão da gratidão e da dádiva, assim, foi uma explicação bem
didática e clara, e agora sim a gente entende bem essa questão da gratidão. Um dia uma pessoa foi comprar nossa lojinha uma lanterna indiana que a gente tinha à venda. É uma lanterna de pano que você pendura assim, tipo um abajur que você pendura, né? E põe a lâmpada dentro. E é de pano, tudo em volta. E toda bordada, toda trabalhada, muito lindo. Eu não me lembro dos valores, mas vou usar valores simbólicos aqui. E o valor daquela peça era, vamos dizer, R$140. Era toda bordada à mão, toda colorida, muito bonita. E o rapaz disse, não, eu dou R$100, eu só posso dar 100, eu só tenho R$100, eu não tenho mais. E aí eu disse a ele, olha, é que R$100, se eu vender a você por R$100, não vai cobrir o nosso custo, né? Porque se a gente não tiver um lucrinho, a gente não paga as nossas custas, tá? Então o comércio tem que ter um lucro, e se eu retirar essa quantidade que você está pedindo, isso é mais do que o que a gente lucra, fica muito difícil para nós. E aí, não, mas eu só tenho R$100, mas eu só tenho R$100, mas eu só tenho R$100. Aí ele ficou lá e ficou um tempo pedindo, aí chegou uma hora e disse, tá bom, você quer muito, então tá bom, R$100. E aí ele pegou a peça na mão e começou a olhar. E à medida que ele ia olhando mais de perto, ele disse, nossa, que trabalho, que coisa linda, que coisa fantástica, que maravilhoso, eu vou dar os R$140. Eu disse, mas você só tinha 100? Não, mas isso aqui vale muito mais. Em gratidão por essa peça que é tão linda, ela vale mais do que isso. Eu vou dar os 140. Aí eu disse a ele que ele estava dando em gratidão, porque ele expressou isso, né? E eu disse a ele que todas as pessoas, que isso veio da Índia, mais de uma pessoa trabalhou para fazer aquilo, mais de uma pessoa trabalhou para embalar aquilo, fazer um pacote. Quantas pessoas trabalharam nesse trajeto para chegar da Índia até o Brasil? Provavelmente veio num navio, aquilo foi carregado, muitas pessoas carregaram as caixas, né? Chegou aqui num distribuidor, nós fomos lá no distribuidor, Raquel escolhia sempre as coisas assim, peça por peça, tinha que estar tudo perfeito, tudo bonito, né? Ela fazia questão, né? Ela não comprava coisa de pacote, ela comprava uma por uma, né? Para ser tudo perfeito, porque a pessoa que ia comprar tinha que comprar uma coisa perfeita na nossa lojinha. E aí, até chegar aqui, alguém desempacotar, alguém achar o melhor lugar para expor na loja, e todas essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, desde aquele que fez o tecido, que teceu o tecido, tudo, todas as pessoas estão com certeza recebendo a sua gratidão. A sua gratidão é a dádiva que você oferece a todas as pessoas que participaram no processo de fazer essa lanterna. E a gratidão é a sua dádiva.
Se nós formos gratos a todas as coisas que nós recebemos, e lembra, o milagre é um serviço prestado por alguém que temporariamente tem mais para alguém que temporariamente tem menos. Então a pessoa que fez a lanterna tinha menos dinheiro. O rapaz que depois dessa lanterna viajar milhares de quilômetros, por terra, mar e ar, por assim se dizer, tinha mais dinheiro. E ele levou para casa, aquilo está cheio de gratidão, está cheio de amor aquela peça, está cheio de alegria. Mas vamos supor agora, vamos imaginar que ele chega em casa e a esposa dele olhe para a peça e diga, o quê? Você deu R$140 por isso? Mas isso não vale 30. Eu retiro a minha dádiva e toda a alegria, todo o amor, toda a gratidão que eu senti e compartilhei com todas essas pessoas. Então vejam o aprendizado. A gratidão é a sua dádiva. Então sempre ofereça em gratidão aquilo que temporariamente você tem mais. Eu temporariamente tenho mais laranjas que você, porque você tem menos que eu, e você temporariamente tem mais dinheiro. Então, em gratidão à sua dádiva, que é o dinheiro, eu dou a minha dádiva, que são as laranjas. Se nós conseguirmos compreender a lição de hoje, entendermos que é assim que o Espírito Santo age para desfazer os nossos equívocos com relação a tudo, todas as coisas que nós temos. E se nós pensarmos bem, essa lição de hoje envolve o nosso dia a dia todos os dias, porque tudo é um toma lá da cá. Todas as pessoas estão o tempo todo fazendo coisas para nós. E tudo que nós fazemos é para as outras pessoas. Então uma camisa, quando eu compro uma camisa, quando eu compro uma blusa, quando eu compro um calçado, alguém fez isso para mim. Então vejam a dádiva que eu estou recebendo, de quantas pessoas participaram dessa cadeia produtiva para que eu possa ir ali e pegar na prateleira um sapato que me serve perfeitamente para meu conforto. Se eu não sou capaz de dar a minha dádiva com alegria e gratidão, que gratidão eu tenho? Nenhuma. Quando eu dou a minha dádiva é a minha gratidão. E isso é só alegria. Se nós começarmos a pensar assim, é só alegria. Nós vamos encher a nossa vida de gratidão, amor e alegria. Lembre que a gratidão é parte do amor. Como o perdão também. Tudo que eu recebo, eu dou em gratidão a minha contribuição e a minha dádiva. Se eu não pagar as laranjas, como que ele vai produzir mais? Como que eu vou ter mais
se eu não der mais? Como que eu vou receber mais se eu não quero dar mais? Quando se diz aqui que dar e receber é a mesma coisa, vamos colocar esse selo em cima da lição de hoje também. Eu dou com alegria e com alegria eu recebo, e minha dádiva é a gratidão. Sempre, sempre, sempre. Então o Espírito Santo, ele nos oferece a verdade de como as coisas realmente funcionam. Porque desse outro jeito, isso não pode ser verdade. Como que eu dou uma coisa e depois eu retiro? Eu estou retirando de mim mesmo, porque se dar e receber é a mesma coisa, retirar e ficar sem também deve ser. E eu mais obedeci ao retirar e ficar sem do que ao dar e receber. Eu tenho enfatizado repetidamente que um nível da mente não é compreensível para outro. Assim é com o ego e o Espírito Santo, com o tempo e a eternidade. A eternidade é uma ideia de Deus, logo, o Espírito Santo a compreende perfeitamente. O tempo é uma crença do ego, então a mente inferior, que é o domínio do ego, aceita sem questionamento. O único aspecto do tempo que é eterno é o agora. Agora, o que é este agora? Nós já ouvimos falar do caminho do meio. E também já ouvimos falar de que o discípulo caminha sobre o fio da navalha. O fio da navalha é o caminho do meio. A nossa mente, ela está ou no passado ou no futuro. O meio é o agora. O agora é o caminho do meio. Do meio entre o passado e o futuro. É tão fino quanto o fio da navalha. Então nós temos que avaliar-nos a nós mesmos, a nossa mente, fazer dar uma espiada na nossa mente e ver quanto tempo nós estamos pensando em coisas que já passaram. E quanto tempo nós estamos pensando nas possibilidades futuras. Eu trabalhei muito no passado para ter uma segurança no futuro. Cadê o agora? Não tem. Tinha uma pessoa que frequentou o curso em Milagres conosco durante um tempo, e ela contou que a mãe dela fez uma poupança, e tinha uma poupança para o dia que ela precisar. Porque no futuro ela podia precisar. Então no passado ela juntou muito para ter no futuro o dia que ela precisar. Né? E chegou esse dia. Ela estava precisando. E ela dizia, não, aquilo lá não vou mexer. Porque aquilo é para quando eu precisar. Mas está precisando agora? Não. Aquilo é uma emergência, agora eu consigo, o que está acontecendo agora a gente consegue resolver, eu não vou pegar dinheiro de lá para gastar, porque senão quando eu precisar mesmo, no futuro eu não vou ter.
e ela nunca pegou o dinheiro da poupança. Os herdeiros é que pegaram depois. Então a mente dela estava, eu trabalhei muito no passado para garantir o meu futuro. E o meu futuro está lá naquela poupança. Eu não vou mexer porque aquilo garante o meu futuro. E nunca mexeu. Esse futuro, ele não existe. O futuro nunca existiu e nunca existirá. E o passado, ele só existe na nossa memória. A única coisa real é o agora. O agora mesmo. Durante um tempo nós tínhamos a nossa livraria e tínhamos também, fazíamos viagens para lugares sagrados. Íamos muito ao Egito. E levávamos pessoas conosco, que queriam ir com a gente para o Egito. As pessoas querem ir contigo para o Egito. Quando for para o Egito, me chama que eu quero ir junto contigo. Tá. A gente chegou a ter criar uma agência de viagem para que a gente pudesse operar nossos próprios caminhos, porque senão a gente chega lá, tem que pegar guias, e os guias... a gente tem que fazer o caminho deles. A maior parte do tempo a gente fica nas lojinhas daí, né? E nós queríamos fazer o nosso próprio trajeto, fora do circuito dos turistas, porque tinham coisas muito interessantes que aos turistas, na maioria das vezes, também não interessam, mas para nós interessavam, né? Onde tínhamos muitos aprendizados, a possibilidade de muitos aprendizados. E aí, tinha muitas pessoas que elas não conseguiam estar presentes lá, nos lugares onde nós íamos. Estávamos lá num templo, diante de uma coluna de um templo, esculpida em granito. Ou num templo que é o templo de alabastro, esculpido em ônix alabastro, lindíssimo. Olha para isso. Ah, eu vi isso muito parecido num lugar que eu fui lá em São Paulo. Não, fica aqui. Ah, mas lá, não sei aonde, eu vi uma coisa bem igual a essa, ou parecida com essa. Fica aqui. Você está aqui agora. Mas tudo puxava para outro lugar. E não era uma pessoa que fazia isso. Muitas pessoas. Então eu dizia, quando eu venho ao Egito eu tenho muitas compreensões aqui. Mas a tua mente tem que estar aqui. E as pessoas não conseguiam. Porque se a tua mente não está presente onde você está, você não está no agora. E o agora é o ponto mais próximo da eternidade em que podemos estar. E ali estão as conexões. Por que eu tinha as compreensões? Porque eu conseguia estar com minha mente ali. E muitas vezes nos cursos, eu notava que a pessoa estava lá não sei aonde. Longe. E eu dizia, ei, deixe sua mente onde o seu corpo está. Que eram as atividades, os cursos presenciais, de corpo presentes. A sua mente tem que estar aqui, senão você não vai aprender. É que eu viajei, estava pensando numa outra coisa. Não pode. Se você for pensar em outra coisa, você não aprende.
Porque as coisas estão acontecendo aqui, agora. Se a tua mente não está aqui, o corpo não está. O corpo não adianta deixar o corpo aqui. Quando aconteceu a pandemia, nós tivemos que suspender todas as atividades presenciais. Isso aconteceu por mais de 2 anos. Nós já tínhamos o curso presencial juntamente com as pessoas que participavam na internet, que eram de outras cidades, de outros lugares. Quando começou o Skype, nós fomos talvez os primeiros a fazer o curso híbrido, Skype junto com os presentes. Era complicado, porque caía a conexão, toda hora caía aquelas conexões do Skype. Quando veio o Zoom nós entramos, depois foi melhorando, mas quando chegou a pandemia veio o Zoom. O Zoom é uma maravilha, ele é estável, muito bom. Mas as pessoas diziam, não, eu não gosto eu só gosto de fazer presencial, que é de corpo presente. Eu disse, mas aqui é presencial. Por quê? Porque o corpo presente não significa nada. A mente presente é que significa. Mesmo assim, você pode estar lá na sua casa e estar disperso. Então a mente não está presente. Quando a tua mente não está presente, você não aprende. Eu sempre dizia, deixa a mente estar fora quando tem aquela missa de corpo presente, sabe qual é? Aí o corpo pode estar lá deitado e a mente já não está mais. Mas aí, enquanto você está aqui, mantenha a mente presente onde o corpo está. É aqui o lugar dela. Porque é aqui que você tem que aprender. Então o aprendizado é aqui. Eu nunca abri um livro para estudar. Eu nunca estudei para nada. Desde criança. As crianças abriam os livros, tinham um dever de casa, abriam os livros, ficavam estudando, eu nunca fiz isso. Eu sempre prestei atenção na aula. Quando estava na aula, aquilo que o professor ensinava, eu estava intensamente presente. Nunca precisei abrir um livro. Para estudar, não. E nunca me preparei lendo antes para nenhuma palestra, para nenhuma entrevista. Dei muitas entrevistas para jornais e para televisão, nunca preparei nada antes. Me chamavam para uma palestra, eu chegava lá e dizia, sobre o que você quer? Pode dar o tema. Por quê? Porque quando eu estou presente, a presença do Espírito está no agora, no presente. Se eu me preparasse antes para vir aqui hoje, eu ia pegar o livro, ia ler o parágrafo, ia fazer anotações sobre o que eu quero dizer, sobre o que eu vou fazer. Então eu ia trazer as respostas. E aí as perguntas não têm nada a ver com aquilo que eu anotei para responder. E daí? Quando a gente aprende a resposta, eles mudam as perguntas. Por isso que a mente tem que estar livre, sempre. A mente presente aprende. E isso só é possível no agora.
Então agora eu estou aqui, agora eu estou com toda a minha atenção aqui. Se minha mente dispersar e eu pensar em outra coisa, nada mais funciona. Eu não aprendo mais nada, eu não sei mais nada. Porque tudo que eu sei não vem de mim, vem através de mim. Mas eu tenho que estar presente. Então, isso é o ponto mais próximo da eternidade, a presença. A presença plena, a presença total, no presente. E o presente é nosso maior presente. É o maior presente que nós ganhamos, é o presente. Presentes lembram a presença. Quando você dá um presente para alguém, a pessoa vai pegar aquele pacote para abrir. Por isso que a gente faz um pacote. Porque quando a pessoa vai abrir aquele presente que você deu, ela vai estar inteira ali abrindo o presente. Até abri-lo totalmente. Uma criança, quando você dá um presente para ela, dentro de um pacote de presente, ela não pensa em nada, a não ser em abrir o pacote. Ela está ali intensamente presente. Se tu perguntar alguma coisa para ela, ela não vai saber responder. Ela está ali abrindo o pacote, ela está naquele. Então, qual é a função de darmos um presente? Lembrarmos o presente. O presente é estar presente. E eu não posso estar presente no passado e nem no futuro. Eu não posso estar aqui agora se minha mente está pensando em outra coisa. Quando você me dá um presente, eu estou inteiro no presente. É ali que eu estou. Intensamente presente agora, no presente. Isso é a ideia do presente. No agora. Então essa ideia do agora, tanto quanto a da gratidão e da dádiva, se nós juntarmos isso e conseguirmos estarmos presentes em tudo, a todo momento, no presente, no agora, e sentirmos gratidão por tudo que por todas as dádivas que recebemos, e por todas que oferecermos, sabendo que a gratidão, quando oferecemos uma dádiva, é nossa, e que isso é parte do amor, pronto. Você está ainda nesse mundo, mas não pertence mais a esse mundo. Porque isso é só um estado de graça. É só isso. Quando eu digo é só um estado de graça, não é diminuir o estado de graça. É só nisso que você vai estar, não vai estar em outra coisa. É esse estado de graça, de alegria, de contentamento, de integração ao todo, de gratidão, de alegria, de amor. Então, quando você vai fazer uma coisa, esteja presente naquilo que você está fazendo intensamente.
Isso é a ideia de, com as pessoas, estar concentrado. O que é estar concentrado? Não estar disperso. As pessoas vinham dizer, ah, Jorge, eu estou fazendo concurso para um concurso público e nunca passo. E quanto tempo você já está fazendo isso? 10 anos. E quantas vezes você lê os mesmos livros? 1000 vezes. Eu só faço isso, fico dia e noite lendo os livros. Você não precisa ler 1000 vezes. Basta ler uma vez. Se você ler uma vez, estando totalmente presente, você vai aprender. E como se faz para estar totalmente presente? Se você está numa aula, esteja totalmente presente, ouvindo e processando aquilo que você ouve. Foca só nisso. Não se distraia. Se distrair, olha e volta rapidamente. O que está acontecendo aqui? Isso é o presente, isso é o agora. Aí você vai aprender. Quando você estiver ensinando alguma coisa ou transmitindo alguma coisa, esteja intensamente presente naquilo que você está querendo transmitir. E se você está descascando uma batata, esteja intensamente presente naquilo que você está fazendo. Em tudo. Esteja intensamente presente. Isso é o agora. E no agora, não tem lembranças ruins. Não, as preocupações estão no futuro. Os medos são do futuro. E estão no passado, têm origem no passado. No presente não tem nada. E se não tem nada, você está fazendo o presente, você está ganhando o presente. E onde não tem medo, não tem preocupação, não tem angústia, só no presente, só no agora. Você já ouviu falar de amor à primeira vista? E sabe por que isso é verdade? Porque a primeira vez que eu vejo você, eu digo muito prazer em conhecê-la. E olho para você cheio de amor. Aí eu encontro você amanhã de novo. Aí eu vou dizer, ih, lá vem aquela moça que eu conheci ontem. Ela é tão chata, ela é tão irritante, ela é tão isso, tão aquilo. Cadê o amor? Porque eu já não estou mais no agora. E a primeira vez que eu encontro a você, eu não tenho nada de você, nem do teu passado, nem do teu futuro. Eu só tenho o agora. E o agora é prazeroso. Por isso eu digo muito prazer. Muita alegria em conhecê-lo. Por isto que quando a gente está no agora e no presente, não pode ter passado nem futuro. É um exercício. Isso é uma coisa... Olha, hoje tivemos conexões muito importantes, às quais devoto a minha gratidão, porque essa é a minha dádiva. E é a dádiva que eu vos ofereço, através de mim, cuja gratidão é minha, por vocês estarem aqui. Porque se vocês não estivessem, não tinha nada disso. E por vocês estarem tão presentes.
Porque essa compreensão da dádiva, da gratidão e do amor que a gente sente quando está no agora, e o que é o presente, que o agora é o nosso presente, é a nossa dádiva, e a qual é onde nós sentimos amor e gratidão. Gratidão, Jorge, por tanto ensinamento. Eu só quero agradecer ao Jorge por toda a compreensão e entendimento que eu tive hoje nessa aula muito importante, porque eu ouvia tanto falar em gratidão e li aquele livro, O Poder do Agora, mas não tinha conseguido essa compreensão e esse entendimento. Então, eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi, por tudo que eu recebi hoje. Gratidão por você existir também, Jorge, por estar no meu caminho. Muita gratidão. A sua gratidão é a minha dádiva. E a minha dádiva, você é sua gratidão. E por que que o agora é o próprio ser? Que eu só sou o agora. Eu não sou no passado e não sou no futuro. Eu não sou antes e não sou no depois. Eu só sou no agora. Então está corretíssimo. Obrigado pela sua contribuição. Então, quando dizem aquela expressão eu sou, o eu sou, quando a gente diz essa expressão é como se a gente estivesse se conectando com esse eu sou, se situando nele. Depende da compreensão que a pessoa tem a respeito. Porque só dizer podem ser só palavras. Mas se você compreende com essa compreensão de eu sou quando estou no agora, e agora eu sou, então é essa conexão. É. Daí é como se caísse uma ficha. Então o eu sou é só quando a pessoa está no agora mesmo. Só quando está no agora, né? E nós falamos muito sobre, nós afirmamos muito que eu sou aquilo que eu não sou, aquilo que eu tenho, né? Então eu sou aquele que tem um chapéu azul, aquele eu não sou. Eu sou aquele que tem um carro verde, né? Eu sou aquele que arruma bicicleta, né? Então, quando as pessoas perguntam, o que você é? Né? Eu não sou aquilo que eu faço. Né? Eu só sou quando estou intensamente no agora. Esse é o ser. Esse é o ser que eu sou. E o agora é uma eternidade. O agora é a eternidade. Não saia dessa eternidade. Ela é uma linha tão fina entre o passado e o futuro que é dito como que o discípulo, que é aquele que caminha o discípulo é aquele que caminha no agora. Ele caminha sobre o fio da navalha. Porque é um caminho muito estreito, porque nossa mente, qualquer coisinha, para um lado para o outro. Tá? É o caminho do meio, entre o passado e o futuro. E é como o fio da navalha mesmo. É uma linha muito fina. Nós nos temos que manter nela. Né? É muito bom. E é difícil, porque qualquer deslize... quando eu era criança, lá onde eu morava, passava trem, e tinha a linha do trem. A gente gostava de caminhar em cima da linha do trem, ia caminhando, se equilibrando em cima do trilho. Era difícil a gente se equilibrar em cima do trilho, mas é um aprendizado. A gente dizia que era aprender a andar na linha. Né? E andar na linha também tem um significado daquele que não
faz nada equivocado, que está sempre na linha certa, não sai da linha. Está cheio de significados aí, né? Que podem nos ajudar a compreender o que é essa linha tão fina que é o agora. Obrigado. Estendo a vocês, através de mim, as bênçãos e o amor de Deus, para que possamos compartilhar o agora, intensamente, por toda a eternidade, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.